Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Vencendo Nossos Gigantes. Estamos aqui no livro de Números, capítulo 13, e o versículo 32 que diz: E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Observe que coisa interessante. Assim conforme nós temos os nossos gigantes, e eu posso dizer que são os nossos gigantes de estimação, conforme já falei ontem, o gigante do medo, da depressão, o gigante do pânico, o gigante das enfermidades, o gigante da crise familiar, da crise financeira, da crise espiritual e outros gigantes mais. Assim conforme nós passamos e enfrentamos situações dessa natureza com os nossos gigantes, olhando para a história dos hebreus, também achamos gigantes que se colocaram em seus caminhos para tentarem destruir. Esses gigantes estavam ali esperando por eles, querendo destruir o povo de Deus. Na travessia do deserto, esses gigantes estavam lá em Canaã. Quando olhamos aqui em Números, capítulo 13, eu li o versículo 32, mas quando olhamos para o versículo 33, o texto diz: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Vocês percebem que, por mais que não queremos enfrentar os gigantes da vida, eles sempre vão aparecer na nossa vida, na nossa história, para tentar não permitir que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Quando olhamos aqui para a história de Davi, que foi o texto que nós começamos a ler lá em 1 Samuel 17, e eu li do versículo 23 ao 24, vocês vão perceber algo interessante. Nós vimos que Davi enfrentou o seu primeiro gigante que todos nós conhecemos, que foi Golias. Mas o que muita gente não sabe é que Davi não enfrentou apenas um gigante. Ele enfrentou, na verdade, 5 gigantes. O primeiro, já disse, foi Golias. O segundo gigante que tanto ele quanto os seus guerreiros enfrentaram foi um gigante chamado Isbi-Benob. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 21 e o versículo 16. Observe, é o segundo gigante que Davi enfrenta. Mas vamos partir para o terceiro gigante, que se chama Safi. Está lá em 2 Samuel também, no capítulo 21 e o versículo 18. Então, nós já temos aqui, na história de vida de Davi, 3 gigantes. O primeiro, Golias, o segundo, Isbi-Benob e o terceiro, Safi. E o quarto gigante, ele é interessante. Ele se chama Lami, alguns chamam de Lami. E esse gigante se encontra lá em 2 Samuel ainda, no capítulo 21, versículo 19. Por que é interessante esse gigante? Porque ele era exatamente o irmão de Golias, que também era um gigante. O primeiro gigante foi Golias. O quarto gigante que vocês estão conhecendo aqui, que está em 2 Samuel 21, versículo 19, se chamava Lame, irmão de Golias. E vamos agora, e também você encontra a referência desse texto em 1 Crônicas, no capítulo 20 e o versículo 5. Vocês vai ver mais identificado como o irmão de Golias. Porque em 1 Samuel 21:19 não fala que era irmão de Golias, mas em 1 Crônicas você vai ver que identifica como irmão de Golias. Mas agora vamos para o quinto e último gigante que tanto Davi
quando seus guerreiros enfrentaram, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 20. Ele não tem nome aqui, não aparece nome, mas ele é identificado de uma forma interessante. Ele é chamado de 6 dedos. E por quê? Porque tanto nas mãos quanto nos pés ele tinha 6 dedos. 6 dedos em cada mão, mão direita, mão esquerda, 6 dedos no pé direito, 6 dedos no pé esquerdo. Por isso, ele era identificado como o gigante dos 6 dedos. Quais são os gigantes que têm que ser apresentados para você? Então, queridos, vamos orar para que em nome de Jesus a gente possa jogar todos eles por terra em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, lança para longe de nós todo gigante que tenta contra a nossa vida, a nossa família, em nome do Senhor. Amém. Se essas mensagens falaram o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.